Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Eu sou Celina Sobral. Envio a todos o meu carinho, o meu abraço, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu ambiente e estarmos juntos durante alguns minutos para estudo, reflexão da pergunta 163 a 165 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E para iniciarmos esse estudo, essas reflexões juntos, eu convido a nos recolhermos, elevarmos o nosso pensamento, sentirmos a presença amiga do plano espiritual superior, responsável por esse trabalho. Vamos saudando carinhosamente o Centro Espírita que nos recebe, que nos dá essa oportunidade de trabalho, Fonte Viva, pedindo bênçãos a todos, os trabalhadores, os assistidos, a direção, a presidência da casa, para que continuem nesse trabalho de auxílio, de estudo, de levarmos a palavra de Kardec, os ensinamentos dos Espíritos e a vivência de Jesus. E debaixo de toda a proteção espiritual, pedimos de nossa parte licença para iniciarmos esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 163 a 165, fala de perturbação espiritual. Isso é uma reflexão, é uma conversa, um papo, que às vezes pode nos trazer um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de agonia, mas não deve acontecer. Primeiro que nós temos o conhecimento de que as mãos do nosso Pai misericordioso paira sobre todos nós, sobre todas as situações, nos abençoando, nos protegendo e cuidando de nós particularmente. Então, nós estamos todos muito bem assistidos pelo nosso Pai Maior, pelo governador do nosso orbe, nosso maior amigo, Mestre Jesus, e os nossos mentores, anjos guardiões, espíritos protetores que não nos abandonam nunca. É que o tema é uma realidade que nós precisamos decorrer por conta do nosso estudo, não só do Livro dos Espíritos, como do Espiritismo. Não é? E essa pergunta 163 fala assim, ó, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? Bom, eles respondem assim, consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Essa perturbação depende muito do nosso desapego com a matéria, depende muito da nossa condição espiritual, a nossa elevação moral, aquilo que aprendemos, estamos colocando em prática, aquilo que somos, já é alguma coisa melhor do que nós éramos algum tempo atrás, ontem mesmo, a nossa situação de sentir, de pensar, já faz uma diferença para que nós tenhamos o merecimento de sermos recebidos por espíritos amigos, por amigos de outras encarnações que já torcem e ficam torcendo por nós, para na hora que voltarmos para casa no plano espiritual, possamos ter essa perturbação, entre aspas, diminuída, porque existem espíritos, dependendo da sua condição moral, a sua elevação, que demoram minutos, alguns até segundos para despertar consciente, bem, outros demoram dias, outros demoram até séculos. Tudo vai depender da sua condição, até de desapego, de prática do bem, de consciência tranquila, como diz o próprio Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns também, no seu capítulo 3 lá, fala dessa condição espiritual. O espírito é ainda imperfeito, então o que ele sabe já é o suficiente para se modificar interiormente, não é? Nós temos que nos tornar espíritos que praticamos e vivenciamos o amor. O amor é a lei maior
que Deus trouxe para nós, dentro do que devemos seguir e guiar, para que possamos nos elevarmos com maior facilidade e com maior clareza dentro do que realmente precisamos fazer, né? Quando nós colocamos em primeiro lugar o amor ao próximo, o amor nas situações, nas palavras, nos gestos, nós vamos adquirindo simpatias espirituais que vão fazer com que a nossa chegada também na pátria espiritual seja diferente. Mas também não convém que a gente fique numa preocupação tamanha, pensando assim, ai meu Deus, como será que eu vou desencarnar? O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou desencarnar dormindo? Será que eu vou desencarnar de tal ou tal forma? O próprio Livro dos Espíritos fala das diversas formas de desencarne que também nos dão condição diferenciada ao chegarmos do outro lado. Muitas vezes, quando o espírito comete o suicídio, ele fica numa perturbação tamanha, de repente não é logo socorrido, se bem que podemos sempre ter no nosso coração a certeza de que o Pai misericordioso não nos desampara, e existe toda uma equipe espiritual de Maria Santíssima que socorre os suicidas. Então, as pessoas que têm, de repente, um conhecido, um parente que desencarnou de suicídio, não se desespere. Vamos todos sempre nos fortalecer em prece, pedindo, inclusive, para nós mesmos, equilíbrio necessário, porque nós nunca sabemos o que Deus tem programado para nós e o que nos foi, vamos dizer assim, acertado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Nós sabemos que a volta para casa é certeira, nós estamos numa viagem, mas isso não pode fazer com que nós nos desesperemos, com que nós fiquemos em desequilíbrio o tempo todo, ou então aguardando, ai meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Quando será que eu vou voltar para casa? Quando será que vai acontecer tal ou tal coisa que vai me libertar? Eu conheço gente, e eu acredito que muitos de vocês conhecem também, irmãos nossos, que desde novos, pessoas que com 30 anos, começaram a ajeitar, arrumar situações para o seu desencarne. Compraram roupa, deixaram arrumado numa gaveta, tudo bonitinho. Minha mãe contava essa história, que tinha lá na terra dela várias pessoas que faziam isso, e até hoje tem, vira e mexe, nós vemos na televisão, em várias partes, pessoas até contando, olha, minha avó, meus avós fizeram isso, meus pais, alguns vizinhos. Então, o pessoal arruma cama, arruma roupa, já vai pagando lugar, né, no cemitério para... Não precisamos fazer isso, gente do céu. Nós temos que cuidar do nosso espírito para chegar de uma forma tranquila, para que essa perturbação espiritual não seja alguma coisa sofrível, dolorosa para o nosso espírito. Nós, Emmanuel, né, sempre falou e fala nas suas mensagens, tem aquele livro, esqueci o nome. Bom, tem um livro que foi psicografia de André Luiz também, de Chico Xavier, aliás, que Emmanuel fala, e também em outras passagens no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que o dormir é como se fosse uma libertação parcial da alma, do nosso corpo, que nos mostra um pouquinho como é o nosso desenlace quando estivermos no plano espiritual. Então, esse desligar do fiozinho prateado do espírito para o corpo, e esse fiozinho que mostra que nós estamos reencarnados, somos espíritos encarnados, alma ainda e não espíritos, quando existe o desenlace, já vem toda uma programação, não é só é feito abruptamente quando é um acidente, quando é um suicídio, quando é coisa que não é esperada, não é? Se bem que, gente, tudo está nas mãos de Deus. Até coisas que nós achamos que não deveriam ter acontecido, que não eram bem assim, tem a supervisão dos mentores de luz e de nosso Pai maior, não é? Mais um trabalho, por exemplo, de uma doença que a pessoa está muito tempo hospitalizada, ou já está muito tempo acamada, já vai havendo esse desenlace espiritual. O que eu estou querendo chegar é dizer que a gente não deve se preocupar, porque esse desenlace, nós não sentimos dor,
no corpo. Nós podemos sentir uma leve perturbação espiritual, dependendo do que nós já falamos, tá? Mas não é alguma coisa que a gente deva se desesperar, porque é uma coisa natural, é lei natural. Nós sabemos que vai acontecer, né? Nós vamos desencarnar, é uma readaptação que vamos sofrer, porque o tempo de encarnados e o tempo de desencarnados na espiritualidade é muito diferente. O encarnar é muito pequenininho, é uma viagem curta em relação à espiritualidade e à nossa imortalidade do espírito. Não é? Então, é uma coisa que tem uma readaptação, mas que depois nós vamos ficar muito bem, muito felizes sem esse peso do nosso corpo, muito mais leve, reencontrar amigos e amigos e amigos, filhos, pais, mães, maridos, esposas, de muitas e muitas encarnações, mostrando o porquê de nós termos que aprender a amar a todos. Porque na hora do reencontro, não é só o nosso pai dessa encarnação, não é só o nosso filho, são vários espíritos amados que nós amamos e que nos amam também, não é? Por isso que nós temos que ter cuidado com nossos pensamentos, com nossos desejos, porque tudo traz para nós. O pensamento é uma forma de comunicação espiritual, material, a energia vai. Então, quando o Kardec e os espíritos falam para que a gente vá se preparando para receber o melhor no desenlace, no desencarne, é justamente para que a gente vá cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Antes de dormir, como é esse teste, né, o sono físico, o descanso do nosso corpo necessário, é porque o nosso espírito é de outras paragens, né, de outro mundo, não o nosso material, então precisa de vez em quando voltar para ele através do sono, para que a gente se fortaleça. Então, a importância da prece antes de dormir, para que o nosso espírito vá em encontro daqueles que a gente pode ajudar, que pode nos ensinar, que podemos fazer cursos durante o sono físico, ir para rápidos estudos, irmos socorrer alguns espíritos que precisam de ajuda, não é? Com outros também que são tarefeiros, estudarmos algumas coisas que vai também nos aperfeiçoando para as nossas tarefas enquanto encarnados e depois, quando desencarnados, continuarmos nela. Né? Então, é importante a leitura, uma leitura sadia antes de dormir, um pedacinho do Evangelho e, principalmente, a conversa com o plano espiritual superior e com Deus, com Jesus, com os nossos mentores. Né? Eles querem que nós sejamos bons, que nós aproveitemos as oportunidades de fazermos o bem, para podermos ter bagagem quando for nessa volta para o plano espiritual. Né? Muitas vezes nós acordamos cansados porque trabalhamos, ou então com reflexões que a gente não entende muito bem devido ao nosso corpo físico ainda muito pesado, mas que teve o bate-papo com espíritos, com entes queridos nossos que já se foram. Não é? Então, tudo tem um propósito divino. Tudo que vem ao nosso encontro tem esse propósito divino para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Olha só, a pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Todos os espíritos, né, do mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação? Não. Pois isso depende da sua elevação, como nós falamos. Então, para um pode ser menos perturbação, para outro pode ser mais. O espírito que praticou muitas coisas erradas, muito mal para o outro, você acha que vai ter o mesmo desenlace quando voltar com aquele que ajudou, que estendeu a mão, que perdoou, que serviu, que amou mais? Não, né? Isso daí nós vemos no Céu e Inferno, nós vemos em livros de André Luiz, né? Como nós falamos de alguns aí. Então, tudo vai depender da elevação daquele espírito, do que ele fez de bom quando encarnado. Por isso que nós somos cobrados dentro do estudo do Espiritismo, estamos falando, né, dentro de praticamente uma aula, uma videoaula, somos cobrados de não esquecermos os ensinamentos de Jesus, de praticarmos a universidade do Espírito, que é o Evangelho,
que diz ali o que devemos fazer, como devemos proceder em relação ao outro, perdoar, entender, não julgar, para o nosso próprio bem, né? Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Olha como prejudica o nosso apego aos bens terrenos, às coisas materiais, até mesmo às pessoas, né? Porque nós não podemos achar que tudo é nosso, que as pessoas são nossas, que nós dominamos tudo. O poder nos prejudica muito, o desejo exacerbado de poder, a ganância, porque a gente sabe que vai deixar tudo aqui. Então, vamos pensar a partir de hoje, a partir desse estudo, dos outros estudos que vocês já fizeram também, nessa própria parte, falando do desenlace, falando de desapegos e coisas desse tipo, para que a gente vá se melhorando dentro do que a gente precisa para a nossa felicidade, o nosso bem-estar, não é? Então, olha, então há aqueles que se reconhecem quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Isso também é um aprendizado grande para a gente, né? Devagarinho, mesmo que doa ainda no início, a gente começar, às vezes até a doar mesmo, doar alguma coisa que a gente tem carinho, que é nossa, mas que vai fazer mais utilidade, vai ser mais útil, mais usado por um outro que precisa mais do que a gente. Não ficarmos super apegados nas nossas roupas, nos nossos sapatos, nas nossas coisas, no nosso dinheiro. Gente, tudo é emprestado. O nosso dinheiro é emprestado. Nós sabemos que se desencarnarmos de uma hora para outra, alguém vai mexer, vai cuidar das nossas coisas. Então, não é que a gente não deva cuidar, mas nós temos que nos preocupar em lembrarmos, principalmente, que somos seres espirituais em experiência material, para o nosso bem. Kardec aqui falando, junto com os espíritos, para a gente. Aí essa pergunta 65 é maior. É o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Se vale a pena o estudo que a gente faz, as leituras, as palestras baseadas no Evangelho? Olha o que eles respondem. Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Então, nós já sabemos que a vida não termina, que a vida continua, que estamos numa viagem, que mais cedo ou mais tarde o nosso bilhetinho vai ser carimbado de volta. Nós não sabemos quando é essa data, que horas é desse voo. Então, nós temos que estar preparados, baseado na nossa consciência tranquila, em fazermos o melhor, em conquistarmos a simpatia do outro, porque quando nós executamos palavras boas, ações boas, auxílio, perdão, nós vamos conquistando também simpatia no plano espiritual. Não só para aquelas pessoas que nós executamos isso, mas também no plano espiritual, que são pessoas que vão nos socorrer numa hora que a gente precisa. Não é legal isso? A gente deixar marcas nos corações, marcas positivas, marcas de amor, de alegria, de que quando a gente for embora a pessoa vai dizer assim, nossa, que saudade a gente tem de tal pessoa que me serviu, que me falou uma palavra, que me deu um olhar diferenciado numa hora que eu mais precisava, que falou, olha, conte comigo quando eu precisar. Isso tudo faz a diferença, não é? Então, olha, uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, a gente não tem muita escapatória não, viu, gente? A gente precisa mesmo fazer o nosso melhor, praticar as leis de Deus que estão na nossa consciência, que no fundo nós sabemos, exercitar. A gente precisa devagarinho ir exercitando a afetividade, a gentileza, esse deixar passar muitas coisas, porque nós não podemos voltar para casa de mãos abanando ou da mesma forma que nós saímos de lá. Precisamos estar e sermos melhor. Precisamos de aprendizado, precisamos de bagagem. Precisamos de um degrauzinho a mais na nossa evolução espiritual, para que a gente, quando retornar,
ou neste planeta, ou outro que esteja de acordo com a nossa afinidade, com a nossa sintonia energética, magnética, espiritual, para que a gente possa ser útil mais ainda. Se nós estamos procurando fazer o bem, se nós estamos procurando servir, se nós não estamos de braços cruzados esperando que as coisas venham ao nosso encontro, achando que Deus vai fazer tudo por nós, não. Deus usa a gente e as pessoas para atuar. Imagina se a gente ficar só de braço cruzado esperando. Ah, não, Deus vai resolver isso. Deus vai fazer isso. Gente, o Espiritismo mostra para a gente que não é assim. Que nós temos que pôr em prática o que nós já sabemos. Senão não vale a pena nós estarmos aqui nessa live, não vale a pena nós ouvirmos palestra, fazermos palestra, estudarmos o Evangelho, fazermos o Evangelho no lar, que sabemos também é muito importante, mas adianta a gente falar só por falar, a gente não procurar entender quando uma pessoa vem para a gente, às vezes desequilibrada naquele dia. Às vezes essa pessoa nos tratou bem, fez tanta coisa legal para a gente, mas um dia ela saiu do sério devido à sua condição, de repente não acordou bem, como muitas vezes a gente também não acorda bem. E aí a gente vai massacrar, vai deixar aquela, sabe, aquela placa ali para sempre. Olha, não, só lembro o que a pessoa me fez de ruim, não lembro mais o que ela me fez de bom. Isso daí prejudica a nós mesmos. Que nem na hora das passagens, né? Dos amigos, das pessoas quando a gente vai se despedir, agora quase que nem pode, né? Mas ainda tem os parentes, os amigos mais chegados, que é permitido, dependendo da situação do desencarne, irmos lá. E chegarmos na hora ali, em vez de ficarmos em oração, lembrando do melhor que a pessoa fez, ficar ou com comentários ou com pensamentos, ai, aquela pessoa fez isso de ruim, aquela pessoa sabia disso, daquilo lá e não ajudou ninguém. Gente, isso aí pode acontecer com a gente. Será que a gente ia gostar? E se a gente pega aquele livro Voltei, do irmão Jacob, a gente vê a importância da prece, do bom pensamento, do não conversas paralelas na hora da despedida de um irmão nosso. São nossos irmãos todos os que estão encarnados no planeta Terra, nós sabemos disso. Então, temos um Pai que é nosso. Então, se a gente não quer para a gente situações de apontar dedo, de não perdão, de lembrarem só o que a gente fez de negativo em momentos, às vezes, de desequilíbrio nosso, então por que a gente vai fazer isso para o outro? É muito importante o espírito ser recebido de volta para casa debaixo de toda a energia salutar, amorosa. As nossas orações, as nossas preces têm muita força, têm muito poder para o outro quando está voltando para casa. Para o outro quando está precisando, né, de alguma coisa de força, de positividade. Tanto que nós vivemos não só fazendo, como pedindo oração para a gente, para as pessoas queridas, para as pessoas que estão doentes. Né? Nunca rezamos tanto na vida como ultimamente. E que bom, as nossas energias, os nossos pensamentos no bem estão indo para o Japão, estão indo para a China, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para o Reino Unido, para tudo quanto é lugar. A força do pensamento, mostrando que faz efeito, que resolve, que tem força sim. E que é isso que nós estamos aprendendo, principalmente ultimamente. Para diminuirmos a nossa tristeza, o nosso pesar, vamos lembrar, né, nessas horas que devolvemos entes queridos para Deus, ou então a hora que chegar o nosso momento, vamos lembrar que a morte nunca é o fim. Somos espíritos imortais, a vida continua, alcançaremos a perfeição dentro do possível como seres humanos, nos transformaremos a anjos. Olha que bom a gente pensar nisso tudo e não ficar naquele desespero. Ai, meu Deus, será que é hoje ou amanhã que eu vou morrer? Será que... Né? Muitas pessoas, às vezes, por conta de uma coisinha, já ficam achando que vai morrer. Eu conheço também várias assim. E nós não podemos fazer isso. Sabemos da vida eterna, sabemos que toda esse aprendizado, a leitura, o estudo, fortalece a nossa fé. E se nós estamos ligados na nossa melhor vibração, nós estamos em conexão com Deus e com os espíritos de luz. Então, que a gente deixe essa reflexão no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para o nosso melhor, para que a gente seja realmente um ser humano melhor,
para que a gente faça o que a gente veio fazer com nossos propósitos de servir, de amar, de perdoar, de tolerar, de esquecer as coisas que não foram tão boas e, acima de tudo, acreditar e dar o valor e ser grato. A palavra gratidão, a atitude de gratidão nos eleva e muito. Vamos saber reconhecer, vamos saber agradecer para que a gente consiga esse estado de alma para o que Deus quiser e puder fazer da nossa vida, porque sabemos que é sempre o melhor que vem ao nosso encontro. Eu desejo a todos que vocês sejam muito abençoados, que tenham prosperidade em todos os sentidos, muita saúde, muita alegria, muita amizade verdadeira, muito amor, muita fartura nos sentidos financeiros, de amizades boas e tudo mais. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua energia, que com certeza chega até a gente aqui do outro lado, e toda a minha gratidão. Quem sabe, breve estaremos de volta, juntos novamente. Fiquem com Deus. Desapegue daquilo que não deu certo no passado. Desapegue dos arrependimentos. Desapegue dos problemas. Desapegue dos sofrimentos, da mágoa, do rancor. O que passou, passou. E por mais que você pense, não vai poder mudar nada. Desistir de caminhos que não vão levar a lugar nenhum é se apegar ao que realmente importa. Se apegue ao amor. Se apegue ao que você acredita ser a felicidade. Se apegue ao otimismo. Se liberte de tudo isso e verás que se sentirá muito mais leve e feliz. Desapegue. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.